Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós continuamos então com as nossas aulas de biologia e nós iniciamos então o módulo da embriologia. E para isso a gente vai falar um pouco sobre a embriologia do anfíoxo. Aqui está meu e-mail, tá? Caso vocês queiram contactar por alguma dúvida, algum comentário, podem ficar à vontade. Então, gente, por que a gente vai estudar pelo anfíoxo? Porque esse animal ele é um protochordado e a sua embriologia ela é simples, bem mais simples do que a embriologia humana, mas elas são muito similares. Então é muito mais fácil a gente estudar primeiro o simples, para depois a gente começar a especificar mais em cada grupo de animal. E aqui a gente tem uma fotinha do nosso querido anfíoxo. Então vamos começar. A gente tem vários tipos de zigoto. E esses zigotos eles são relacionados com a quantidade e a disposição do vitelo. Mas o que é vitelo? O vitelo é como se fosse o primeiro elemento, o elemento inicial desse zigoto, desse embrião, que ele utiliza para sobreviver. Então a gente tem o nosso primeiro tipo de ovo, que é o isolesto ou oligolesto. Então ele é comum em mamíferos, protocordados e equinodermos. Ele é caracterizado por ter pouco vitelo, né? Então oligo significa pouco, distribuído regularmente pelo citoplasma. Isso é muito importante, tá? Distribuído regularmente por todo o citoplasma. Então aqui a gente pode ver que o vitelo ele é totalmente distribuído igualmente, mas em pouca quantidade. O próximo ovo que a gente vai ter vai ser o megalesto. Esse ovo já tem muito vitelo. E esse ovo ele é dividido em dois polos: o polo animal, onde fica o núcleo, e o polo vegetativo, que é onde fica o vitelo. Ele é comum em aves e répteis. Então aqui a gente pode ver a divisão. Como ele tem muito vitelo, a divisão é clara entre a parte que tem vitelo e a parte sem vitelo, que seria a parte do núcleo. O terceiro tipo de ovo que a gente vai ter vai ser o heterolesto. Ele tem uma quantidade intermediária de vitelo e ele também tem esses dois polos, né, o animal e o vegetativo. Só que esse vitelo ele é mais ou menos bem distribuído nesse ovo. E ele é comum em anfíbios. Então, aqui no polo vegetativo, a gente vai ter uma maior concentração de vitelo, mas ele também está distribuído na parte mais superior do polo animal desse ovo. E por último, a gente tem o ovo centrolesto, que ele é um ovo que ele não tem vitelo na periferia. Esse vitelo, perdão, ele é concentrado ao redor do núcleo e ele é muito comum em artrópodes. Então aqui a gente pode ver, né, o núcleo, a concentração de vitelo e nada de vitelo depois disso. Então, gente, a partir dessa quantidade de vitelo, a gente vai ter a segmentação desses ovos, que são as mitoses, né? Então, quando tem a fecundação do ovo, essas células elas vão começar a se dividir para que seja formado um indivíduo mais para frente. As segmentações elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser total ou holoblástica ou parcial ou meroblástica. Então, é aquilo que eu falei dos polos animais. Quando a gente tem esses polos animais, esses polos divididos entre animal e vegetativo, a gente vai ter é, uma, uma segmentação um pouco diferenciada entre essas duas partes, o que constrói a segmentação parcial, que são os megalestos e os centrolestos, pelo fato de que esse vitelo está muito concentrado ao redor do núcleo. E nos outros dois ovos, que são o oligolesto e o heterolesto, esse vitelo está bem mais distribuído ao redor do ovo por inteiro. Então, essa segmentação vai ser total. A gente tem também esses quatro tipos de segmentação, que é a desigual. Então, quando a gente tem essa maior concentração de vitelo no polo vegetativo dos ovos heterolestos, em que o tamanho das células vai ser diferente, mas vai ocorrer uma segmentação no ovo por completo. A gente tem a igual, que é quando nós temos o ovo oligolesto, né, que ele é totalmente bem distribuído. Então,
todas as partes do ovo vão se dividir igualmente. A gente tem o discoidal, que é quando só o polo animal ele tem segmentação, justamente porque a concentração de vitelo é muito alta e ele é muito bem segmentado entre polo vegetativo e polo animal. E o último é o superficial, perdão pela barra. E o último é o superficial, quando há formação de multinúcleos que migram para a superfície do ovo. Isso é uma segmentação apenas de centro-leste, ela é muito específica desse tipo de ovo. Então aqui a gente vai ter uma imagem dessa segmentação, né? Então aqui a gente vai ter nosso primeiro ovo, que é o ovo oligolesto, e aqui a gente vai ter uma segmentação total igual, em que todas as células são do mesmo tamanho e a segmentação ocorre por todo o ovo, por toda a parte. Já aqui a gente vai ter um ovo que não tem uma segmentação igual, em que a gente vai ter essa divisão, né, do polo vegetativo para o polo animal, em que as células que estão mais perto do núcleo são menores do que as que estão mais distantes, né? E aqui é importante diferenciar também o nome dessas células, né? Como que eles denominam esse tipo de célula. Então, as menorzinhas são os micrômeros e as maiores são os macrômeros. Então, aqui a gente vai ter mais uma vez esse ovo megalesto, em que a segmentação é apoiada no polo vegetativo, né? Então aqui a gente pode ver toda essa segmentação do polo animal, tudo apoiado aqui nesse polo vegetativo, porque tem muita concentração de vitelo. E aqui a gente vai ter o centro-lesto, que é o que eu falei, que tem multinúcleos. Então esses núcleos vão surgindo, né? E aí eles passam para a periferia da célula, né, do ovo, e começam a formar novas células, né, se dividirem, que são os chamados blastômeros. Então agora a gente vai ver as etapas da embriologia, vamos assim dizer, da segmentação, da formação de um embrião, seja ele de qualquer animal. O primeiro estágio, então, que a gente vai ter vai ser a mórula. Então essa mórula, ela vai ser um conjunto desses blastômeros, que são as nossas células da segmentação. Então, essas células vão se dividindo, e quando elas chegam no estágio entre 16 a 32 células, né, entre 16 e 32 blastômeros, eles vão constituir uma bola mesmo, sem cavidade, que vai ser a mórula, que é a que a gente está vendo aqui nessa imagem. A blástula vai ser o estágio seguinte, que vai se resumir na formação de uma cavidade. Então, a gente tem a mórula, que é uma bola compacta, vamos assim dizer, e aí essa cavidade vai surgindo e vai entrando, formando um líquido dentro dessa cavidade. E essa cavidade se chama blastocele. Então aqui a gente vai ter, aqui no caso a gente pode observar que temos uma segmentação desigual, que é aqui a gente tem micrômeros e macrômeros, e a gente tem a formação então dessa cavidade, a blastocele. No estágio seguinte, nós vamos ter a gástrula, que a gástrula é como se fosse a etapa da formação do intestino primitivo. Então, a gente vai ter, imagina que a gente vai ter aquela bola com uma cavidade, e eu vou cortar essa bola no meio e vocês vão ver essa imagem aqui. A gente vai ter, então, a formação de um orifício que se chama blastóporo. E esse orifício é formado pela invaginação de uma parede da blástula. Então, a gente tem uma bola e uma parte dessa parede vai começar a entrar e vai formar essa imagenzinha que a gente está vendo aqui, que é como se fosse um C, uma meia-lua, né? E aí, gente, a gente começa então a ter a formação de diferentes folhetos, que são os folhetos embrionários que a gente conhece, que são o endoderma, ectoderma e o mesoderma. Então, essa parte mais externa vai ser o ectoderma, que vai revestir isso tudo. Com a invaginação, a gente vai ter o endoderma, e entre as duas camadas de célula, a gente vai ter o mesoderma. Importante salientar também que a gente vai ter a formação de um celoma, que vai ser uma cavidade que é muito importante para a formação das cavidades do nosso corpo, né? No caso dos humanos, nós temos 3 cavidades, que é a pericárdica, que é a do pulmão,
do coração, perdão, a pleural, que é a do pulmão, e a peritoneal, que é a do trato gastrointestinal. Então, gente, esse blastóporo, ele também tem uma importância muito grande, porque é a partir da formação dele que a gente vai diferenciar os dois grandes grupos de animais, que são os deuterostômios e os protostômios. Os deuterostômios, eles vão ter esse blastóporo, então, formando-se primeiro o ânus. E os protostômios vão formar, então, a boca primeiro a partir desse blastóporo. Então, aqui a gente vai ter, então, toda essa segmentação, essa embriologia até agora, desses estágios embrionários. Então, a gente tem esse ovo fertilizado, ele começa a sofrer mitoses, a se dividir, formar a mórula, que é essa compactação de células sem cavidade. Temos a blástula, que é com a formação da cavidade. A invaginação começa formando a gástrula. E aqui a gente vai ter, então, a formação da gástrula com os 3 folhetos, o celoma e o blastóporo. Importante lembrar aqui também que essa cavidade aqui chamada arquêntero, ela vai ser a formação do intestino primitivo desses animais, né? E nós temos então o último estágio, que é a neurula. A neurula é o estágio em que ocorre a formação do tubo neural da notocorda. Então é onde vai se formar o sistema nervoso dos animais. Então, como é que vai funcionar? A gente tem, então, a gástrula, que é como se fosse essa meia-lua aqui. O que, que vai acontecer? Essas células aqui do ectoderma, elas vão começar a se diferenciar e vão formar o que a gente chama de placa neural. Então, essas células vão começar a invaginar e vão se separar e formar essa bolinha aqui, que é o nosso tubo neural. Então, elas vieram daqui, houve uma invaginação, e as duas extremidades se juntaram e se fecharam e formaram o tubo neural. Depois que isso acontece, a gente tem então a evaginação do mesoderma. Então a gente tem essa segunda camadinha aqui do mesoderma e ela vai começar a formar protuberâncias para cima, né, que é a evaginação. E vão ocorrer 3 evaginações. A primeira vai dar origem à notocorda, que fica aqui no centro, e as outras duas na extremidade vão dar origem aos somitos, que são eles mais especificamente responsáveis pela formação do celoma. Então a gente vai ter aqui o endoderma, aqui a gente vai ter o ectoderma de revestimento, aqui a gente vai ter o tubo neural que veio desse ectoderma, e aqui a gente vai ter o mesoderma com os somitos e a notocorda. A notocorda, então, ela surge para revestir a nossa medula espinhal. Então, ela vai formar as nossas vértebras da nossa coluna, tá bom? E aqui uma imagem, então, para mostrar como é que funciona esse processo da neurulação. Que a gente tem, então, a gástrula com o blastóporo, né, toda fechadinha. E aí a gente corta ela no meio e tem essa visão aqui. Então, a gente vai ter essas células do ectoderma se diferenciando em placa neural. Aqui a gente vai ter também o mesoderma, que vai estar evaginando, tá? E aqui o endoderma. Então, vamos lá. Esse ectoderma começa a invaginar, formar essa goteira aqui, e o mesoderma começa a formar essas pontinhas aqui, tá vendo? Aí esse tubo neural vai fechando cada vez mais, e o mesoderma evaginando cada vez mais. E o endoderma se fechando aqui também. A gente vai ter primeira formação dos somitos, a gente já tem o fechamento do tubo neural aqui. A gente está quase completando o fechamento do endoderma, perdão. E aqui a gente tem quase fechamento também da notocorda. E aí a gente chega nesse estágio final, com o tubo neural fechado, o ectoderma de revestimento, o endoderma e o mesoderma. Ok? Então é isso a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, me mandar por e-mail. Nós vamos seguir agora com esse módulo da embriologia.
E é isso, espero que vocês gostem. Bons estudos!